Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Com alegria, nós estamos de volta para o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, lembrando que foi editado em 18 de abril de 1857. Nós gostaríamos de abraçar a todos que nos acompanham através da transmissão pela Rede Amigo Espírita e também os nossos amigos que acompanham os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió e aos nossos companheiros da FEAC que também estão assistindo através do nosso site www.feac.org.br. Aqueles que estão vindo a primeira vez à casa, que se sintam acolhidos, que a nossa reunião possa ser produtiva e que a gente possa chegar ao final nos sentindo em paz, revigorados, esperançosos para continuarmos enfrentando os desafios da vida. Nosso tema hoje, recomeçar uma nova vida. Vamos trabalhar as questões de número 176A até a 178B. Nós vamos fazer a leitura, lembrando que, se vocês me permitem, vou ler apenas a questão 176, que foi a última questão trabalhada na última semana. No tópico do Livro dos Espíritos, encarnação nos diferentes mundos. Questão 176. Kardec formulou assim: depois de terem encarnado, no caso os espíritos, em outros mundos, podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenham estado? Resposta: sim. Do mesmo modo que vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Então, para a gente relembrar, foi um dos ângulos que foram abertos aqui, em que define que os mundos se intercambiam. Essa questão chama atenção para a solidariedade, para a lei de cooperação entre as moradas espirituais. Então, o que é um assunto talvez estranho na atualidade para muita gente, mas para nós que estamos estudando a doutrina espírita, para nós é muito claro a influência que recebemos de outros mundos e a influência que o nosso mundo também oferece para mundos que se intercambiam conosco. Não vou entrar em detalhes porque o assunto requer que estejamos um pouco mais voltados para outros aspectos. Então hoje, 176A. Assim há homens que estão na Terra pela primeira vez? Resposta: há muitos. E estão em diversos graus. 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Resposta: isto não teria nenhuma utilidade. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Resposta: não.
Porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais o espírito nada aprenderia de novo. E a pergunta 177A. Como se explica então a pluralidade de existências em um mesmo globo? Resposta. De cada vez o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Mais duas. Os espíritos, questão 78, podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, podem. Quando têm uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam então, com alegria, as tribulações de tal existência, porque lhes fornecem os méritos de se adiantarem. Desculpa, tem mais duas. Não vou cansá-los, prometo. Isto não pode ocorrer também por expiação? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Resposta. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Sua punição nesse caso consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. E agora, por fim, viu, dona Nilson? Não vou estender. Questão 178B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Resposta. Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Temos muito material aqui, não temos? Então vamos lá. Iniciamos relembrando a última semana falando sobre colaboração. Deus, em sua infinita bondade, dispõe para que o homem se imponha, para que o homem operacionalize. Deus nos oferece a vida e os recursos. E nós temos que aprender a lidar com os recursos, sejam eles materiais, sejam eles espirituais. Ninguém pode dizer que é desprovido de recursos. Podemos dizer que não temos recursos que gostaríamos, mas a espiritualidade iria redarguir dizendo: mas tens o que precisas para evoluir. Entendemos? Então não temos, na realidade, motivos para reclamar. Reclamamos por orgulho. Tripudiamos por rebeldia. E por ignorância. Mas no fundo nós temos tudo o que nós precisamos. Isso eu chamo a atenção para esse assunto, porque a espiritualidade faz uma abordagem extraordinária através de Allan Kardec, quando Kardec define para nós que nós temos, através da doutrina espírita, tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Tudo para sermos felizes na Terra. Aí a gente pergunta, mas como assim? Kardec quer definir para nós que o conhecimento, a sabedoria, é o tesouro mais extraordinário que alguém pode adquirir. Porque quando você descobre, você procura estudar e vai compreendendo gradativamente a lei que rege os universos, nós vamos naturalmente nos adequarmos, nos ajustarmos a estas leis.
Por que sofremos? Sofremos por desconhecer. No fundo é isso. Tirando a dor física, que tem as suas funções, ao nível da sensibilidade, ou a nível do despertamento psicológico para questões de ordem moral, porque toda dor tem a sua função principal de nos auxiliar no campo moral. Ela pode até não ser inteligível, ela pode não ser compreendida, mas o objetivo dela é isso. Tanto é verdade que os animais têm dor, vivem doenças, por exemplo, que os espíritos nos esclarecem que são dores, evolução. É uma expressão usada por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Dor, evolução. O animal não tem problema moral para ter dor. O animal não pensa no seu sentido de pensamento contínuo. Então o animal não tem responsabilidade nas ações deles. Então eles não têm o porquê resgatar, o porquê ter que correr atrás da repercussão. Fiz-me claro? Então, nós também temos dor, evolução. Então tem determinadas doenças, determinadas disfunções que objetivam a nossa evolução. Mas, no estágio que nós já nos encontramos, a maioria das manifestações, ao nível físico, inclusive, objetivam o nosso despertar e o nosso reajustar diante das complicações que nós vamos implementando na vida. Esse capítulo, ele a princípio pode ser estranho quando o indivíduo está começando em doutrina espírita. Porque, como assim os mundos se intercambiam? Como que os mundos trocam influências? É óbvio que se a gente for avaliar, por exemplo, em nível do superior para o inferior, fica fácil. Então, vocês conhecem um romance psicografado por Chico Xavier, ditado pelo autor espiritual Emmanuel, intitulado Renúncia? O romance Renúncia, no seu primeiro capítulo, vai narrar uma reunião ocorrida no plano espiritual da região da estrela de Sírius, aonde um espírito de nome Alcione se candidata a reencarnar na Terra para auxiliar um coração muito querido, um coração vinculado ao coração dela. E ela já não tinha mais compromisso de reencarnar no planeta Terra. Mas ela se predispõe a vir para ajudá-lo. Porque o Carlos, a alma vinculada dela, é assim o nome que ele é dado como a este personagem, estava complicado na esteira das reencarnações. E existem casos que os vínculos espirituais são fundamentais para que o indivíduo se redirecione. Porque é o amor que impulsiona, no seu sentido legítimo de evolução que transcende, é o sentimento, não é a intelectualidade. Não basta apenas a dor evolução. O amor é a única força capaz de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Fechei aspas. Quem fala essa frase é Emmanuel. Então o amor é a única força capaz de sublimar. Deu aí? E o interessante, porque Emmanuel narra na introdução do livro Renúncia, que Alcione, ela participava de um projeto lá nessa esfera superior, que era um projeto que visava uma estruturação progressista para o desenvolvimento da arte no planeta Terra. Essa reunião estava acontecendo por volta do século XV, porque ela reencarnou nos meados do século XVI e XVII.
Olha que interessante, a gente lê Emmanuel e nem sempre presta atenção no que o Emmanuel está dizendo. Acha que é uma historinha, uma informação que não tem nenhuma relevância. Porque alguém pode dizer, o que me interessa saber se Alcirne estava participando de um projeto para ajudar a Terra? Eu quero saber o que aconteceu no romance. Aí ela reencarnou, como é que foi? Ela ajudou o Carlos. Aí a gente fica na periferia. Obviamente aprendendo, sim, alguns aspectos. Mas para o bom estudioso, ele presta atenção nos detalhes. Porque o autor espiritual escreve dizendo. Sempre nós vamos encontrar alguma coisa por trás da letra. Então o Emmanuel, naquele trechinho ali do livro, está dizendo que do mundo em que Alcione veio, existia um projeto para auxiliar no progresso do planeta Terra. Eles estavam imbuídos em desenvolver aspectos que pudessem filosoficamente, artisticamente, cientificamente, vir para a Terra para que a Terra progredisse. O que aconteceu no planeta Terra a partir do século XV em diante? Um grande boom na evolução, em todos os sentidos. A partir do século XV que surgiram as grandes navegações, não foi? As descobertas. A partir da escola de Sagres, reencarnação de muitos fenícios, espíritos conhecedores das navegações da antiguidade, reencarnaram para, naquele período, retomarem o processo das navegações, mas agora com uma outra destinação, descobrir o novo mundo, a América. Isso para falar desse aspecto. Foi naquele período que começam a surgir as discussões filosóficas que vieram quebrar barreiras, criar paradigmas. Não é verdade? A reforma luterana, embora ela começou há 3 séculos anterior, mas aquele período ali foi importante. A quebra da soberania da igreja para que as pessoas pudessem ter mais acesso ao evangelho, foram espíritos que reencarnaram com Lutero para ajudar nesse processo. Ao mesmo tempo, a igreja começa a empreender um processo da contra-reforma, guerras religiosas, intolerância, porque aonde surge a luz, a treva se apresenta também. Por outro lado, em meio a tantas discussões, começava a se preparar o terreno para a chegada da Renascença, a Idade Moderna, as discussões filosóficas que mais à frente nós vamos encontrar, lideradas por espíritos como Rousseau, né? Com tantos outros, os enciclopedistas. Né? Nós vamos caminhando aí. A arte, a música. Foi naquele período que espíritos começam a reencarnar para trazer um verdadeiro salto de qualidade. Reencarna Mozart, Bach, Beethoven, Strauss. É toda uma sequência. É todo um processo que vai sendo desenvolvido. Galileu dando grito na arte da ciência. Michelangelo formoseando o mármore. Não é? Imaginemos, vamos caminhar. Os grandes pintores. Então a gente caminha nessa história com um pensamento que nos auxilia a apertar um botão para refletir que tudo que aconteceu no planeta Terra fazia parte de um processo que estava sendo arquitetado, no qual Alcione, este espírito, personagem do livro Renúncia, fazia parte da equipe. Mas ela pediu, não, por favor, esse projeto é maravilhoso, eu quero muito contribuir para o progresso do planeta Terra, mas antes disso eu preciso de ajudar aquela alma que eu amo. Aí os espíritos alertam. Eu vou pular isso aqui, mas não posso ficar na história, senão daqui a pouco eu estou contando o romance. Mas é interessante porque eles falam, cuidado, cuidado. Porque você não precisa de voltar para aquele cenário complicado da Terra. Eles estavam no século XV. Você não precisa. Você já está envolvido em outro contexto, em outro mundo. O que os espíritos estavam falando para ela?
que ela não tinha mais que resgatar nada aqui na Terra. Porque a encarnação, conforme está definindo os textos aqui para nós, tem a utilidade de fazer com que o espírito se liberte da matéria, aprenda, se desenvolva em todos os níveis. E uma encarnação só não dá. Agora, espírito não fica pulando de galho em galho. Hoje está na Terra, amanhã está em Marte e etc. Não é assim. Então se define um processo reencarnatório, um ciclo de evolução num determinado orbe. Certo? Agora, nós estamos, por exemplo, na atualidade, recebendo espíritos que estão vindo dar os primeiros passos aqui na Terra. Só que o nosso planeta, que está em franco processo de desenvolvimento, caminhando agora, nesse terceiro milênio, agora, para um milênio em que o espírito que será o foco, porque até então o que estava em voga era o desenvolvimento humano, nos seus aspectos científicos, intelectuais, mas a própria configuração dos tempos atuais nos apontam que o homem evoluiu muito intelectualmente. Mas estamos como que andarilhos sem rumo na parte espiritual. E eu estou falando aqui em nível de uma avaliação de 7 bilhões de espíritos encarnados. Ok? Eu estou generalizando. Porque a massa compacta aqui que está dizendo. Não estou falando pontualmente que existem seres que estão realmente envolvidos, compromissados com a parte espiritual, porque é um percentual muito pequeno. Existem milhões de religiosos. Podemos colocar na cota dos bilhões. Muçulmanos, católicos, cristãos, de uma forma geral, filósofos, espiritualistas, aos bilhões. Basta procurar as estatísticas. Eu gosto muito desse dado. Maior parte da população do planeta acredita na reencarnação, viu, Nicolau? Americano, a grande maioria acredita em reencarnação. Mas muitos que acreditam na reencarnação ainda acreditam que o homem pode reencarnar como cachorro. Vocês têm visto filme aí? Pode reencarnar como papagaio. O homem pode reencarnar como macaco, como cobra. Quer dizer, acredita na reencarnação como eu acredito no Walt Disney, que foi um belo artista, criador dos personagens que encantaram o mundo, como a Cinderela, não é? Foi o Walt Disney? Foi a Cinderela? Que o Mickey Mouse foi a grande obra dele, não tenho dúvida, mas ele criou muitos personagens eloquentes que nos encantaram. Eu acredito nos personagens. Você acredita no Tio Patinhas? Hein? Adoro o Pateta. O Pateta, que tem o anjo, que tem o demônio, são expressões das personas humanas. Então, milhões de pessoas acreditam na reencarnação. E aqui no Brasil, existe mais de 30 milhões de simpatizantes ao espiritismo. Dados estatísticos. Podemos dizer que um percentual elevadíssimo de católicos são simpatizantes ao espiritismo. Nem tanto os evangélicos. Porque, por ignorância, alguns rotulam os espíritas como seguidores do demônio. Porque nós lidamos com os espíritos. Como se ninguém aí fora lidasse com os espíritos. Aliás, tem muitos espíritas que são verdadeiros diabos. Mexem com Satanás. Faz macumba. Então você vê a ignorância. Mas aí eu vou dizer que estatística é uma coisa muito complicada, tá? Muito complicada. Inclusive, existe, na época da eleição,
Estatísticas que são compradas. Então, cuidado com os institutos. Cuidado com os institutos. E está chegando a hora, tá? Diga-se de passagem, de passar uma vassoura. Porque agora é a hora de vocês mudarem o Brasil. Ou vocês vão votar nos mesmos que estão lá? Para acertar os bons é difícil. Então pode ser que a dica é renovar geral. Quando tiver dúvida, não vota. E se for votar, assuma um compromisso de ficar na cola de quem você está votando. Porque o sistema todo aí está corrompido. Nos 3 poderes. Nos 3 poderes há corrupção. E corrupção sistêmica. Não pensem que isso vai mudar nesta próxima geração. Mas nós podemos começar a contribuir. Espírita não faz revolução. Espírita não faz greve. Espírita não picha, espírita não briga, nada disso. Porque o foco do espírita não é a revolução. O foco do espírita é estudar a evolução. Isso é um texto de Emmanuel que está inserido na introdução do livro A Caminho da Luz. Eu acho esse pensamento filosófico extraordinário. Então o espírita que está batendo o pé não sabe o que é evolução. Então nós estamos aqui para focar o desenvolvimento de cada um. A nossa responsabilidade em nível individual. Porque eu tenho que dar conta não do que está acontecendo na política. Seja da comunidade, a política da família, a política do condomínio. Você não tem que dar conta disso. Mas você tem que dar conta do que você faz nessa política. O seu comportamento diante de você mesmo, diante da sua família, diante da sua comunidade, diante do seu condomínio, diante da sua nação. Pegaram aí? É uma questão básica. Então, naquele período, só para fechar aquele período, Alcione reencarna para ajudar um coração que estava em queda. Então, aqui a gente observa como que os espíritos trabalham para auxiliar no coletivo, mas sem desvincular-se dos seus compromissos individuais. E o que é extraordinário? Kardec, os espíritos, estão falando para nós que entre os mundos há uma lei de colaboração. Certinho? Isso, para nós, traz uma responsabilidade singular. A definir o seguinte, que não seremos felizes se não entendermos como se dá a colaboração. Então, como por enquanto eu ainda não sou convidado para participar de reuniões que vai se tratar assuntos que envolvem a outros planetas, porque na realidade um dia você vai, viu, Eduardo? Você manda uma ficha, já faz inscrição, que daqui a pouco você vai começar a participar de reuniões que vão definir o rumo das estrelas. Viajou, hein? Viajei não. Porque na realidade você já faz parte desse contexto. Só que por enquanto você está cuidando dos pirilâmpos, das fagulhas do universo, que tem a ver com a sua responsabilidade. Você não é pai? Ou você está pai? Você é mãe ou você apenas está mãe? Eu estou dizendo isso não é no sentido de ser pai eterno, que nós somos, a nossa filiação é que é divina. A paternidade nossa é relativa. Mas se você tem a responsabilidade de ser pai, você tem que ser pai. Você não pode fingir de ser pai. E ser pai é colaborar com a evolução do seu filho. Porque um dia alguém colaborou com a sua evolução. O seu pai carnal. Alguém pode dizer, o meu não quis nem saber. Mas ele é o seu pai. Você tem o sobrenome dele. Ele é o seu pai. E se você está na Terra, você deve agradecer a ele. Pode ter sido, ou pode ser, um espírito enfermo. Mas ele é o seu pai. Isso é colaboração. A gente começa a mudar para ajudar esse pai desnorteado, respeitando ele e desejando tudo de bom que a gente deve desejar para alguém. Porque como que nós podemos querer receber o bem
se nós não trabalhamos na colaboração de espargir o bem. Estão vendo como é que a gente vai ampliando os conceitos de colaboração entre os mundos? Carlos Alberto, volta para o texto. Denise, participações? Nossa querida irmã Marilac, Aparecida Batista, ela fez um comentário aqui bem interessante. Ela pensa que o momento está a definir em que mundo estamos a vibrar e criar, considerando estágios de nossa mente e a força que dela emana. Quando ela escreveu isso aqui no chat, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente pensa no mundo que está só fora. A gente está falando de coisas, né, da política, de situações toda fora, mas e o nosso mundo interior? Eu fiquei assim pensando, com os meus botões, né? Como é que eu estou cuidando do meu mundo interior, meu pensamento, meu sentimento? Porque para mudar isso tudo aqui fora, tem que começar daqui. E ela, a nossa querida irmã, ela me fez pensar aqui agora. Eu não sei se foi semana passada ou tem mais algum tempo, eu fiz um comentário sobre um vídeo que eu recebi, foi compartilhado, um vídeo que eu até mandei para alguns amigos, do Chico Xavier indo votar. Alguém aqui assistiu? O Chico Xavier indo votar. Ele, já nos últimos anos, numa situação precária de locomoção, ele é praticamente carregado até a urna. Quando o carro parou em frente lá à sessão dele, o trânsito parou. Não é porque era o Chico, não. É porque ele estava descendo assim numa velocidade quase que parada, né? Então, ele foi descendo, ele foi andando, com toda aquela dificuldade, chegou lá na urna, ele teve que ser amparado, o braço, ele não tinha força nos braços. Aí, quando terminou a votação, e o vídeo parece que ele não foi editado, ele está na íntegra, né? Se eu não estiver enganado. Mas, quando ele termina o voto, ele sai lá da zona eleitoral dele lá, ele vai dar uma entrevista. E eles fazem uma pergunta muito básica, tamanha já a complexidade da idade dele, a limitação até de expressão. O que o senhor veio fazer aqui? É tipo assim, dá vontade de responder, vim comprar carne, né? Mas era o Chico Xavier. Aí ele respondeu com toda solicitude. Eu vim votar. Ah, o senhor veio votar. Mas por que o senhor veio votar? É responsabilidade de todo brasileiro votar. Pô, respondeu o óbvio, né? Mas o que está por trás do óbvio é a capacidade de você perceber. O grande lance nosso na vida, guardem o que eu vou dizer, isso me chegou aqui agora. Anota. O grande lance na vida é você ver além do óbvio. Quer que repete? Você aprender a ver além, muito além do que é óbvio. Porque grande parte da sociedade não vê o óbvio. Não vê o que é básico, não consegue ver. Nós estamos aqui procurando Jesus para ver além do que é o óbvio. Vocês acham que isso é presunção? Cada um tira a sua conclusão. Se você acha que basta ver o óbvio, você pode até estar dando um salto além do que a multidão aí que não vê o óbvio. A multidão é enganada facilmente. Enganada porque existem mentes brilhantes que arquitetam, que ludibriam. Existe indústria que faz você comprar muitas coisas mentirosas. Não é verdade? Não é? Mas o que é interessante é o seguinte, é porque nós somos manipulados porque
estamos vivendo uma ilusão que é fomentada por nós mesmos. Por isso é que a dor nos visita. Por isso é que nós temos que reencarnar. Porque se a dor não bater, você está comprando um produto até hoje. Você está se alimentando indevidamente até então. Costuma uma vida toda passar você se comportando como um autônomo, um robô, que não para pensar. Eu vou fazer uma crítica positiva, tá bom? Hoje, um coração muito querido meu me mandou, com muita boa intenção, um comentário, como se fosse o resultado de uma pesquisa, que trata do assunto da saúde. O tema é sobre o colesterol. Mandou para mim. Quando eu recebi, poxa, o primeiro impacto sempre é muito bom. Né? Ainda mais quando vem daquele coração que a gente preza muito. Né? Quando não é aquele coração que a gente preza, você tem que se preparar que vem coisa boa. É diferente. Você entendeu, Eduardo? Quando o indivíduo tem problema com você, ele te mandar alguma coisa, receba com muita atenção que vem alguma coisa boa para você aprender. Tem muita gente que fala assim, ah lá. Ou é aí que tu cresce. É com o adversário que você aprende a lidar com os seus limites e com as suas possibilidades. Agora, com aquele coração que tu gosta, aquele coração que há uma empatia, uma relação... Aí você vai com o peito aberto, né? Sim, você vai com o coração todo predisposto, já vem coisa uma boa, etc, etc. E aí, depois que eu li o texto, aí eu falei assim, puxa vida, como que as pessoas se enganam facilmente? Vou fazer uma questão aqui, talvez temos pessoas aqui da área da ciência. Existem muitas matérias que são teses científicas, que são divulgadas em revistas de renome internacional, e porque foram publicadas, muitas pessoas divulgam como se já fosse uma tese que é aprovada, que existe unanimidade. Você é da área da saúde, você sabe disso. E porque foi publicado numa revista das mais famosas, não significa que já é um fato comprovado pela ciência. Então nós temos que tomar muito cuidado com o avalanche de informações que chegam para nós, porque nem sempre as fontes são confiáveis. Mas para nós, quanto sociedade, está sendo um ganho extraordinário essa avalanche de informações, porque antes não as tínhamos. Eu estou trazendo para a FIAC, Sony, depois você arruma um espaço ali para mim, uns volumes da enciclopédia Barça. Vou trazer. Eu adoro, sou apaixonado. Gente, o livro na minha mão, ai meu Deus, é como a rosa no coração, é um deleite. Eu gosto de manusear o livro, com todo respeito aos books, né? Eu gosto do livro. Então, quando eu quero um dicionário, eu quero uma informação, quando eu estou com um livro na mão, sabe assim, eu me transporto. É como se fosse uma tela espiritual de um valor transcendente. Só que lá em casa, ou sou eu, ou alguns livros. Então, eu estou optando em trazer a Barça, porque a Barça eu vou colocar ali no escritório da FIAC, e de vez em quando vocês vão participar, vão brincar com a Barça. Mas lá em casa, ou serei eu ou a Barça. Então é melhor a Barça vir para cá, entenderam? E manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Mas observem bem, hoje, você aperta o botão, o telefone é suficiente para você ter todos os tipos de informação que você quer. Então antes a gente não tinha, então tá bom demais. Só que nós temos que pôr o pé no chão e verificar a fonte que está chegando. Porque nós precisamos, aliás, definir o que nós precisamos. O que você quer para a sua vida? Porque se você não estabelecer um foco naquele mundo que você vai reencarnar, o mundo, o ideal, eu estou corporificando o ideal no mundo,
para a gente entender um pouco do porquê que o espírito reencarna muitas vezes, ou poucas vezes, ou ele vai para lá, ele vem para cá. Porque muitas vezes essas transmigrações excessivas é por falta de referência, é falta de foco. Nós estamos aqui numa luta, aqui, estudando Allan Kardec e Jesus na casa dele, nessa instituição que nos oferece tantas coisas boas, porque nós estamos definindo de verdade o que nós precisamos. Agora, não é fácil essa escolha, porque quando você define, circunstancialmente, é natural que os empecilhos apareçam para continuar, como se fosse aquele ferro que bate na bigorna, sabe? Fazer-nos lembrar do que nós cultuamos durante muito tempo. Entendeu aí? Você quer melhorar, mas toda hora vai aparecer alguma coisa que vai falar assim, não, vem cá, isso aqui é melhor. Continua sendo aquele. Só que depois que você bebe da água limpa, você vai ter que lidar com a água suja. Porque muitas vezes a água limpa, ela é como se fosse uma oportunidade da gente beber de vez em quando. Mas depois você vai ter que voltar para a água suja. Porque não basta só ir lá na fonte da água limpa e esquecer o que ficou para trás. Você sabe o que tu vai fazer? Você vai ter que aprender a purificar aquela água suja que você usou durante muito tempo. E como é que tu vai purificar? Pela lei da colaboração, pela convivência. Você vai ter que encontrar uma forma de, junto com aqueles seus pares que consumiram água barrenta, durante muito tempo achando que era uma água extraordinária, como é que é a estrutura de um filtro, né? O filtro que tem a vela. Vocês são do tempo, o meu tempo é aqui de Minas, né? Aqueles filtros de barro, né? Filtro de barro. Né? Eu tenho uma história ótima que eu vivi na minha casa. Eu vou contar, não tem problema. Lá, 40 anos atrás, ganhamos um filtro desse de barro para ter a água bonitinha para os meninos. Aí, com aquele negócio do asseio, com o negócio do asseio, pegavam a água, sei lá em casa, pegava a água e fervia a água antes de colocar no filtro, para a água já chegar assim, já fervida, já limpa, e depois ser ainda mais purificada. Só que o filtro dava defeito, porque o filtro não filtrava a água. Mas, meu Deus, o que é? O diabo está nessa vela. É a vela que foi acesa por Satanás. Meu Deus! Até que alguém virou e falou assim, mas é óbvio. Se você ferver a água, você vai desoxigenar a água. Como é que a água vai filtrar? Não vai filtrar. Então não ferva a água, coloque a água normal que a vela vai filtrar a água. Quando eu não sei, afirma Paulo de Tarso, o que eu faço é lei. Eu tenho que responder nesse contexto desse mundo, dessa lei, que eu que escrevi. Eu dou o tapa. Eu vou ter que entender a consequência desse tapa. E depois eu vou ter que reparar, que é uma terceira expressão. Eu tenho que reparar a consequência desse ato. É da lei. Então, nós viemos para o planeta Terra para que nos organizarmos e implementar uma evolução que possa nos conceder a chamada libertação espiritual, que até então para nós era muito filosófico. Os religiosos falando do reino de Deus. Ai, meu Deus. Eu ficava em pânico quando eu assistia às missas antigamente, nessa encarnação. Mas eu ficava assim, querendo conversar com o padre, mas o padre nunca tinha tempo, coitado. Ele tinha que atender a comunidade inteira. Mas eu acho que, no fundo, também ele não ia ter muito elemento para me responder. Mas eu queria saber, padre, afinal de contas, onde que é esse danado desse reino de Deus?
Porque eu fico enamorando com os céus, com as nuvens, com o dia, com a noite, com o sol, com as estrelas, e não imagino aonde que pode ser esse reino de Deus. Porque quando você olha para as esferas, ou para a abóbada celestial, na sua intimidade, porque é do Espírito, ninguém te contou isso, você não leu doutrina espírita, jamais leu qualquer coisa de Galileu ou de Camilo Flammarion, nada. Quando você olha para a estrela, alguma coisa diz assim, lá tem vida. Tem pessoas que olham para as estrelas e sentem saudades. Não sabe o porquê. Pode ser até que numa encarnação você namorou bastante olhando para a estrela, mas o contexto aqui é outro. Você não nasceu do pó, o homem foi gerado. Por que nós temos essa expressão no Antigo Testamento? Do pó nasceu o homem. O pó representa toda uma arquitetura material que o espírito perpassa para chegar numa condição de um homem com consciência desperta. Por que que a mulher foi retirada da costela? O homem veio do pó, a mulher da costela. Não sei quem que é mais ou menos evoluído dessa história. Não é? A mulher é no sentido do sentimento que vai, de uma certa forma, sendo desenvolvido a partir das expressões da nossa convivência como seres humanos. Aí brota a mulher, não a mulher no seu sentido espírito feminino, mas esse sentimento que está dentro da gente, como o homem está dentro da gente. A razão e o sentimento fazem parte da nossa estrutura psicológica, espiritual. Fiz-me claro? O assunto não é simples, não. Mas nós temos que vir aqui para a Terra, muitas vezes. Eu não vou aqui entrar no mérito quando começou ou quando vai terminar, porque não vem ao caso. Porque nós precisamos de conversar dentro de padrões que a nossa mente dá conta. Então, se eu falar, por exemplo, de uma evolução de 30, 40 mil anos para trás, qualquer um aqui vai perder a referência. Porque a sociedade ela se organiza, por exemplo, na China, a partir de 30 mil anos para cá. No mundo ocidental, 5 mil anos de história. Vamos buscar as referências de Roma? 5 mil anos. Então tá bom. Então, se a gente pegar de 5 mil anos para cá reencarnando, se eu for colocar uma média de uma encarnação a cada 100 anos, que não é bem assim, depende da necessidade do espírito, você pode reencarnar várias vezes num século. Mas se a gente colocar no milênio, uma encarnação a cada 100 anos, você reencarnou 10 vezes. No milênio. Então, se eu for reportar os tempos de Jesus, são 2 milênios. Então, em média, você reencarnou 20 vezes depois que Jesus esteve aqui. Pegaram aí? Agora, para nós precisamos saber como é que foi a nossa encarnação anterior? Graças a Deus, por enquanto não. Porque se a gente não está dando conta, olha o que eu falei da data. Se a gente não dá conta de falar em 10, 20 mil anos para trás, nós não damos conta de tratar assuntos de uma encarnação anterior. Quanto mais em 2 mil anos de 20. Nicolau, é muito simples o raciocínio. Nós não damos conta de resolver algumas pendências nossa desta encarnação. Tem lógica o que eu estou falando? Não diga amém, viu? Centro espírita não é para dizer amém. Porque costuma um monte de gente ficar falando amém e o assunto fica aquém de interesse. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. O nosso papel aqui, eu sou um mero papagaio. Eu estou repetindo o que os espíritos estão trazendo. Então nós estamos aqui construindo um pensamento juntos. Certinho? Tem assuntos, Eduardo, que aconteceram na sua juventude que pode ser que você nem se lembre.
mas que houve escolha, que houve atitude e que ficaram registradas no seu inconsciente. Por que você não se lembra? Se foi importante para você e você não se lembra, significa que é um assunto que está guardado. Porque chegará um tempo que esse assunto vem à baila. Pode ser nessa vida, como pode ser em outra. Pegaram aí? Você se recorda, Nicolau, quando Jesus disse que nada que está oculto permanecerá oculto? O que ele está falando? Ele está trazendo para nós conteúdos de muita profundidade que, por enquanto, não cabe a gente ficar entrando no mérito, porque senão vai ficar complicado para a gente não dá conta. Eu fiz aniversário. Muito obrigado pelos abraços, pelas lembranças. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Todo mundo ofereceu muito carinho, muita amizade. Para nós, os amigos da internet. Olha, eu nunca engordei tanto, com tanto bolinho que eu ganhei, mas só espiritualmente falando, graças a Deus. Então o povo, os amigos de fora, eles mandam bolo, né, Sony? E a gente vai se alimentar do bolo deles. Eles não dão um bolo, eles mandam bolo, porque costuma quem está do nosso lado dar bolo. Como é que dá bolo? Não considera, não lembra, e etc. Casalberto está reclamando. Não estou falando nada que envolva a mim. Mas quando for aniversário de alguém da sua família, não dê bolo, não. Vai lá e dá um abraço. Não manda o WhatsApp, não, tá? Pega o ônibus, o metrô, porque mineiro pega, né? Nós até tomamos uns, e não fala nem ônibus, nós não tomamos ônibus, nós tomamos ônibus. Resume tudo, mas para chegar rápido. Vai de carro, vai a pé, metrô. Vai lá dar um abraço, porque pode ser que ano que vem ela não esteja aqui mais. A vida, ela é rica de momentos que não voltam mais. Os bons e os ruins. Os ruins são aprendizado. Os bons se eternizam quando nós amamos. Certinho? Então existe... Aí nós fizemos 49. 49. Lembra que eu comentei aqui? Eu fiz 49, viu, Eduardo? E ano que vem é 48. Ué, mas como assim? Você está diminuindo? É porque é 48 AC. Sabia disso? Casalberto, é 48 antes de Cristo? Eu falei, não, meu amigo, não. É 49 agora, antes de 100. Então vai diminuindo. Depois vem 48 antes de 100, 47. Eu estou ficando novo, olha que barato. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais próximo de 100 que o indivíduo vai chegando, mas nós vamos tendo condições de rever algumas coisas. Porque a própria vida favorece, ô Nicolau. Porque quando você está lá com seus 30, com seus 40, não é? No fulgor total do trabalho, da atividade, da família, da profissão, no nosso caso de espiritismo, etc. É tanta tarefa, que nem sempre você tem condição de refletir sobre pontos que exigem reflexões. Aí quando você vai ficando mais velho, as forças vão ficando mais decadentes, mais frágeis. Aí tem assuntos que começam a bater, a chegar. Eu estou nessa fase. Além de ser a fase do condor, né? Cheio de dor aqui, com dor ali. Mas eu também com a oportunidade de rever muitas coisas que eu já passei nessa encarnação. Graças a Deus. E chega para nós, eu não estou falando no sentido vaidoso, mas apenas para exemplificar, porque senão fica difícil explicar. Eu estou tentando dizer para vocês que tem assuntos que estão chegando para mim que fizeram parte da minha infância e que não ficaram bem resolvidos. Estão chegando para mim agora, e qual que é o grande lance que está acontecendo para mim? É que esse tempo que eu fico aqui estudando com vocês, não pensem em vocês que eu sou doutor de qualquer coisa. Pelo contrário, doutrina de espírito não tem doutor, não. Doutrina de espírito só tem aprendiz. Então eu estou aqui refletindo sobre mundos. Eu estou falando com vocês sobre mundo. Na realidade, eu estou preocupado com o que está acontecendo em Sírios, em Capela, ou em mundos inferiores.
Por enquanto, não. Confesso que não. Por quê? A minha mente não dá conta. Eu não posso filosofar sem praticidade. Eu estou aqui conversando sobre o meu mundo. E eu estou concitando vocês a refletir sobre a responsabilidade que vocês têm como cidadãos deste mundo que é de competência de cada um de vocês. Captou, amigo? Então nós estamos nos preparando para lidar com o que a vida vai trazer. Qual que é o nosso tema? Recomeçar uma nova vida. Então tudo que a vida nos oferecer, nós vamos ter que pegar, abraçar, cuidar com muito carinho e recomeçar. Porque se você não recomeçar, você estará perdendo a oportunidade. Então, vou dar um exemplo. O indivíduo teve problema no relacionamento com os pais. Teve lá, conviveu com os pais, correu assim tudo dentro do contexto natural da evolução social, relacional. Mas teve muitos problemas com o pai, de relacionamento. Como que a vida nos devolve essa situação? Muitas vezes, em meio àquela gama de filhos, sobra para você cuidar do seu pai. E foi exatamente você... Estou inventando aqui, tá bom, gente? Aqui só tem, graças a Deus, só anjinho. Só espírito evoluído. Vocês estão sintonizados com Alcione e com Sírios. Okay? Mas eu estou falando para aquele grupo em dificuldade nas esferas inferiores que, olha, teve um problemaço com a mãe. Enquanto as irmãs, os irmãos, a mãe era, né, a majestade. Mas para esse indivíduo, a mãe era o algoz. E a mãe destratava, e a mãe fazia isso e aquilo todo. O filho lutava para cuidar, para amar, para fazer... Mas a mãe sempre virava as costas. Eu estou inventando uma história aqui, tá bom? Como é que a vida vai oportunizar para que a gente possa recomeçar? Tem lá 10 filhos, mas a circunstância estabelece como se fosse uma estratégia muito bem feita que quem vai ter que cuidar dos últimos tempos, dos últimos dias da mãe na terra, é exatamente aquela que foi maltratada pela mãe a vida toda. Eu inventei uma história, porque pode ser o inverso. Ok? Pode ser o inverso. Então, a gente vê na prática um assunto que foi o grande drama dos indivíduos durante uma encarnação inteira, que a espiritualidade, por um ato de misericórdia, não vai deixar para ser resolvido numa outra vida. É aqui e agora. É quando Jesus fala no Sermão do Monte: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, ao soldado, e o soldado não te coloque na cadeia. É uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão, diz Emmanuel, é lei da natureza. Se não operacionalizarmos dentro dos princípios do amor dinâmico, que ele tem o efeito perdão, amor dinâmico que tem como efeito perdão. Então nós precisamos de estudar mais a matéria perdão. Porque perdão não é só, vou ter que perdoar. Calma. Calma. Ainda bem que você falou que tem que perdoar. Que bom que você está descobrindo. Quer dizer que sua consciência está dizendo. Mas espera aí. Não sai por aí a toque de caixa não, porque o negócio é para piorar. Então vamos primeiro refletir sobre o amor. Primeiro vamos estudar como que nós precisamos de cuidar de determinados assuntos. A paciência. Vamos discutir a humildade. Vamos falar do amor, que é doação, que é dádiva.
E daqui a pouco, naturalmente, o assunto perdão vai vir por consequência. Quer dizer, estruture, organize, monte um projeto para que aconteça o perdão. O caso Alberto, mas está difícil esse negócio, está muito complicado, eu preciso de perdoar rápido. Não, calma, eu não estou dizendo que você vai ter que ir devagarzinho, não. Eu estou dizendo que é para você ter prudência, para que você possa trabalhar na dinâmica que a vida favoreça para que o bem se faça. Porque para que o bem aconteça, não se dá pela violência e pela precipitação. Por isso é que Emmanuel filosoficamente fala que a alegria dos homens, o festejo dos homens, é paciência de Deus. Enquanto os homens festejam, Deus está aguardando com a ciência da paz. Porque tem muita coisa que a gente está festejando que, na realidade, será amanhã um grande desafio para o soerguimento. Alguma participação? Então, nós podemos aqui, rapidamente, trabalhar que a escala evolutiva vai definindo para nós sempre aprender com o novo. Sempre a vida nos concede oportunidades. E que nós precisamos ter a humildade para procurar a sintonia com o mundo espiritual superior, porque o mundo superior é que vai nos inspirar a lidar na faixa de tempo e espaço que nós fomos convidados a operar. Agora, uma coisa é fato. É importante para nós. Tudo o que está acontecendo nos vincula de alguma sorte com o nosso passado. Ficou claro aí? O que está acontecendo na nossa intimidade, o que está acontecendo em torno de nós, tem a ver com o nosso passado espiritual. Nós estamos encarnados nesse mundo, e nesse mundo, com essa composição, com esse aglomerado de experiências, você está vivendo uma vida específica, uma situação bem definida agora. Nessa idade, por exemplo, que você está agora. Mas esse contexto aqui ele tem a ver com um ciclo anterior seu, desta vida, que por sua vez está vinculado aos ciclos, os ciclos que definiram a sua chegada. Portanto, a idade madura tem a ver com a idade da juventude, com a idade da infância. O que acontece nas nossas relações com os nossos filhos tem a ver com as relações que tivemos com os nossos pais. Aqueles que nós atendemos no nosso trabalho são educadores que nos visitam para que nós possamos aprender a aprimorar cada vez mais. E dentre tantos que visitam a nossa repartição pública, existe um percentual considerável que nós somos devedores. Ficou claro? Eu falo aqui para os evangelizadores da casa. Costuma o indivíduo trabalhar na evangelização infantil da criança há décadas. Há décadas. Passou por aquela sala, simbolicamente falando, por aqueles procedimentos didáticos, pedagógicos, educacionais, centenas e centenas de crianças. Aí costuma, num determinado momento, entra uma criança na sala que põe fogo nas outras, que deixa a evangelizadora de cabelo em pé ou perde todos os poucos que tem. Mas, meu Deus, que novidade, como é que eu faço? Aí costuma a espiritualidade estar assim. Ficou aqui anos e anos se preparando para enfrentar aquele espírito que ela tem um grande problema para solucionar. Entenderam? Então você está lá atendendo os seus clientes. Você atende clientes lá na sua empresa há anos. Vai chegar um tempo que vai bater na sua porta alguém que vai se sentir com
todo o direito de espezinhar, de bradar, de julgar, de atacar. Você está agindo lá da melhor maneira possível, mas não serve. Você é isso, você é aquilo, aquilo outro. E você não entende por que aquilo acontece. Então nós estamos o tempo todo sendo convidados para recomeçar uma nova vida. Nós falávamos do século XV, do século XVI, nas grandes navegações, estão lembrados? E nós, quando estávamos refletindo sobre esse tema hoje, de tratar dessas reencarnações expiatórias, de espíritos que muitas vezes se estacionam, ou espíritos que reencarnam como missão, e que, inclusive, os missionários podem falhar, missionários podem adiar. Querem um exemplo? Emmanuel narra no livro A Caminho da Luz que Jesus escolheu um missionário para auxiliar no progresso da Europa no século XVIII. E desce à Terra, no seu sentido simbólico, um espírito que tinha profundas marcas, profundas experiências no campo da liderança, na parte armamentícia, organizacional. Reencarna na França aquele que ficou conhecido como Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, portanto, chegou à Terra para trazer contributos que pudessem solidificar, fundamentar ainda mais o que se expressou a partir de 1789 em França, com a chamada Revolução Francesa. E ele, portanto, tinha todos os recursos. Tudo estava favorável para que ele deixasse o seu contributo. Mas, contudo, todavia, porém, o orgulho, a vaidade, a presunção do corso, do grande líder, trouxe para ele e para toda uma estrutura, uma circunstância histórica, muitas dificuldades. Napoleão Bonaparte, então, julgou uma grande oportunidade fora. E teve como resposta, como prêmio, o exílio dado pelos ingleses na ilha de Santa Helena, onde ele passou seus últimos tempos amargando, sofrido, repensando todas as opções, todas as escolhas que fizeram com que ele se tornasse um grande derrotado. Ele tinha tudo para ser um espírito que iria deixar marcas extraordinárias na evolução do planeta. Tanto é verdade que depois de Jesus, Napoleão Bonaparte é o personagem mais biografado na história da humanidade. Ele reencarnou para ajudar, mas se complicou. Ajudar no sentido de pegar as suas experiências e fazer o bem. Porque Napoleão Bonaparte, por exemplo, teve duas experiências, apenas duas que vamos citar, que foram marcantes no seu sentido de uma trajetória da própria história da humanidade. Quando na Macedônia foi o espírito de Alexandre o Grande. E muitos séculos à frente, teve a oportunidade de ser o primeiro, ou o mais temido ditador de Roma, Júlio César. Então, ele, através de muitas vidas, foi tendo a oportunidade de se redirecionar. Então, os espíritos estão nos afirmando aqui que espíritos podem vir à Terra para cumprir uma missão. Uma missão. E a palavra missão aqui é no sentido de expressões que vão auxiliar a humanidade em setores dos mais diversos, seja na ciência, na arte, na política, no esporte, no que for, inclusive da religião. Mas podem falhar. Como outros, e a história é pródiga de exemplos, de espíritos que vieram cumprir missões em nível individual ou de comunidades menores e foram ganhando em qualidade pela dedicação, pelo esforço, e acabaram como
contribuindo de uma forma muito eficaz para o progresso de um número expressivo de corações. E quando eu refletia sobre o século XV e XVI, me foi sugerido que fizesse um toque histórico, uma pincelada breve, porque ela é de um valor muito especial para o nosso coração. E nós vamos nos referir à família de Castela e Aragão, aos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Na época, os reinos que hoje constituem o país da Espanha. Por conta desse casal, algumas coisas importantes aconteceram, ou muitas coisas importantes, melhor dizendo, aconteceram na história. Porque foram eles, por exemplo, além dos feitos internos em Castela e Aragão, foram eles que, inclusive, favoreceram para que houvessem navegações, especificamente, o grande feito de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo que veio descobrir ou encontrar, guiado pela espiritualidade superior, as Américas. O grande Cristóvão Colombo. Aquele que um dia tinha tido uma reencarnação, conhecida também como Marco Polo. Mais à frente, inclusive, sublimou, saiu das águas e foi trabalhar nas alturas, como Bartolomeu de Gusmão. E simplificando essa trajetória muito importante, ele chegou, na sua penúltima existência, a reencarnar no Brasil e ficou conhecido como Alberto Santos Dumont. A sua última encarnação, filho de Clóvis Tavares, com o nome de Carlos Vitor, nascido na cidade de Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Mas essa história um dia eu conto para vocês. Foi, portanto, Isabel de Castela que favoreceu, que incentivou Fernando para que Cristóvão Colombo viesse aqui. E nesta família nasceu, dentre alguns filhos, uma moça que se tornou rainha de Castela. Nome dela, Joana. Joana de Castela, Joana, quase se tornou Castela e Aragão, mas o fato aqui não vem ao caso. Joana casou um casamento político com Fernando Hermoso, que veio da Áustria, neto de Maximiliano I, o grande Maximiliano I, e por conta desse casamento foi possível que as coroas se unissem e redundassem no maior poderio da Europa da época moderna, quando a Espanha dominou quase uma grande parte do mundo conhecido. A grande Espanha de Carlos V e depois Filipe II. Por que nós estamos contando isso? Porque Joana, ela foi tirado dela a oportunidade dela reinar como a herdeira do trono da mãe, quando falecida. Por algumas questões políticas, que são muito presentes no contexto da história da própria sociedade, onde o que impera são os interesses dos homens em detrimento da verdade ou da justiça. E tudo isso acontece exatamente para que a gente aguce cada vez mais esse senso de justiça. Joana foi retirado, portanto, a coroa dela, porque ela recebeu a alcunha de louca, por ser uma mulher à frente do seu tempo. Ela batia de frente com os homens poderosos da corte, por ter uma personalidade muito forte. Mas Joana era apaixonada com o marido, Fernando Hermoso. Hermoso, o apelido já disse que era um homem muito belo, 2 metros de altura, considerado uma das mais preciosas belezas dos homens daquela época. Muito assediado pelas mulheres de então. E ele, pelo seu espírito aventureiro e irresponsável no que remontava à sua posição, porque a posição exige do ocupante uma postura que seja, no mínimo, coerente em nível ético. É o que não vemos nos tempos da atualidade, como sempre foi, mas principalmente agora. Aqueles que são líderes que deveriam simbolizar justiça, ética,
moral, não fazem jus aos seus cargos. E no nosso país, nós estamos assistindo isso a cada momento em que ligamos o noticiário. É triste viver num tempo em que temos carências de homens dignos. São poucos. Mulheres que assumem suas posições, como deveriam. Uma sociedade, portanto, desgovernada, porque falta moral. Falta justiça, porque os homens esqueceram de Deus. E sem Deus, nada se organiza. Não adianta ter 3 poderes. É a mesma coisa de ter 3 médicos para cuidar de um mesmo assunto. Não teremos nenhum médico, porque cada um terá a sua opinião. Pegaram aí? Então, para que a gente possa pensar nos efeitos das responsabilidades da vida. Joana foi tida como louca, porque ela viu os espíritos. Além de enfrentar os homens da sua época. O seu marido, que passeava nos bastidores da corte espanhola, ela, passional, muitas vezes, não segurava os seus ímpetos do ciúme e das crises angustiosas diante dos desrespeitos do marido, inclusive com as suas aias. E por isso, dentre tantas coisas que podem classificar uma pessoa de louca, porque vê espírito ou porque vê à frente do seu tempo, a única coisa que poderia tirar a coroa dela estava no testamento da mãe. A doença da loucura. Sabem por quê? Porque na história da família, tanto da mãe quanto do pai, muitos dos nobres ficaram loucos mesmo. Então isso fazia parte do testamento, o que define, inclusive, que uma das vidas pregressas, ou a última encarnação antes de Joana, ela foi a própria avó dela, a mãe de Fernando, o pai, que acabou, nos seus últimos dias, considerada louca. Loucura, a mediunidade destrambelhada, que não foi cuidada naquele tempo, imaginamos, porque hoje nós lidamos com médiuns e não conseguimos nos ajustar diante das dificuldades deles, para não falar que são as nossas. Por interesse político, considerada como louca, a rainha foi afastada. Sabe por quê? Porque o marido dela, com 24 anos, morreu, faleceu, desencarnou como queira. Então, ela não permitiu que o marido fosse enterrado. E ela acompanhou, promoveu um funeral durante 6 meses, percorrendo toda a Castela Velha, Castela Nova. Por que ela não permitiu que o marido fosse enterrado? Porque ela via o marido ao lado do corpo. Ou seja, ela via o espírito do marido que não tinha morrido. O que morreu foi o corpo. A história é complexa e cheia de detalhes, mas esta experiência mediúnica ou obsessiva de Joana, após então, finalmente o marido ter sido enterrado, ela foi recolhida, ou melhor, encarcerada, recolhida para o povo espanhol. Mas ela foi, na realidade, encarcerada. Ela foi extirpada da corte, da sociedade, porque, como louca, naturalmente o poder iria para a mão do seu pai. Quem promoveu isso foi primeiro o pai, que era rei de Aragão. E com a filha fora do contexto, ele passava, Fernando, a ser o rei também de Castela. Observem os pais. O interesse mundano. E ali começou o calvário de Joana, sem o marido, sem os filhos. Para que ela não se desesperasse tanto, foi concedido que ela ficasse com Catarina, a sua filha mais nova de 5 anos, que ficou com ela encarcerada até os 12 anos. A história de Joana de Castela, é uma história que está sendo, entre aspas, ressuscitada na Europa. Os espanhóis, de uns tempos para cá, começaram num processo de arqueologia psíquica,
trazer isso em voga, uma história que ficou escondida durante séculos, porque ela era apenas tratada como uma rainha que foi louca. Mas agora estão descobrindo o valor daquela mulher. E o papel que ela exerceu mesmo no cárcere, por amor ao povo espanhol. Por amor à sua, hoje, eu vou tratar como Espanha. Sabe quanto tempo que ela ficou encarcerada? Recebendo maus tratos? Inclusive surrada por aqueles que eram considerados seus guardiões. 45 anos. 45 anos de sofrimento. Você conhece a biografia da Carlinda, que veio da Europa para a gente? Um detalhe, ela não tinha, em determinado período, acesso à luz do dia. Porque a ideia é que ela perdesse a noção de tempo. Então ela não sabia do calendário. A referência de tempo para ela, muitas vezes, era perceber o próprio envelhecimento. As suas expressões orgânicas como mulher. Mas ela foi se apassivando, ela foi se tornando dócil, aquele ímpeto da juventude foi sendo trabalhado, educado, e ela aprendeu a renunciar os próprios filhos. Conta a história que um deles, ela teve vários filhos, ela tinha uma capacidade de procriação que era uma coisa absurda. Em pouco tempo, se não me engano, foram 7 filhos. Um deles, conhecido como um dos maiores reis da história da Espanha. O nome dele, Carlos I, ou Carlos V, do Sacro Império Germânico Hispânico. Dominaram o mundo quase inteiro. Felipe II falava que ele abria a janela, ele sabia que tudo aquilo era da Espanha. O filho de Carlos V. Esse Carlos V visitou a mãe uma vez em mais de 30 anos de cárcere dela, até que ele morreu. O neto, Felipe II, ia com mais constância. Deve ter visitado ela umas 10 vezes. Ela teve que renunciar tudo. Ela não tinha opção. Certa feita, Chico Xavier contou para Arnaldo Rocha sobre os dramas de Joana. E o que acalentava, o que sustentava o coração de Joana era a presença dos espíritos. Ela começou a divisá-los, almas que vinham conversar e consolar o seu coração, mas vez por outra ela também via as almas que se apresentavam para cobrar o passado complexo, a dizer para os médiuns: não esperem ver luz, porque o médium que trabalha com Jesus, ele vai ser convidado para operar na treva. A luz sustenta, mas a luz é diáfana. Ela é sutil. A luz nos visita vez por outra, para trazer um remédio, uma mão que faz um carinho, um afago, mas depois a luz vai embora. Porque na realidade nós temos que lidar com o mundo que nós construímos. Joana sofreu demais. 45 anos. Ela desencarnou no ano de 1555, nesta cidadela, que tinha o castelo, conhecido como Tordesilha. Não existe nem mais ruína na atualidade. Esse espírito depois reencarnou algumas vezes. Mas é esplendoroso conhecer essa história e saber que um dos episódios que deram prosseguimento à saga desse espírito se iniciou, recomeçou uma nova vida, exatamente no dia 2 de abril de 1910, quando Joana de Castela reencarna na pequena e pacata cidade de Pedro Leopoldo. Joana, agora num corpo
de homem, para que ela pudesse cumprir uma missão de se reajustar, de crescer sobre as bases do Evangelho. Chico Xavier. Certa feita, Chico, dialogando com Arnaldo, com lágrimas nos olhos, ficou horas e horas contando como que foi o sofrimento de Joana. Arnaldo guardou essa história por muitas décadas, até que um dia, na União Espírita Mineira, dialogando comigo, ele abriu estes episódios e disse assim: isso marcou profundamente a minha amizade com Chico, porque eu passei a refletir sempre sobre o sofrimento de Joana, para entender como que aquele homem deu conta de sofrer tanto pela causa do Evangelho. Eu sabia que ele não era um santo, mas eu fui aprendendo a ter convicção que ele foi uma alma que se apoiou nas suas experiências do passado para escrever uma nova história. Chico mudou para Uberaba em 1959 e desencarnou no ano de 2002. Foi um período de tempo muito parecido com o que ele viveu em Tordesilhas, porque ele foi viver um novo momento da vida dele longe de todos os seus familiares, longe da sua terra natal querida, do seu berço esplendoroso da simplicidade, conhecido como Pedro Leopoldo. Ele foi para Uberaba para conviver com outros corações. Por certo, muitos de Espanha se apresentaram novamente, inclusive aqueles que contribuíram para tirar da rainha a oportunidade de reinar. Eles voltam para ser socorridos pela própria rainha. Eles voltam para que a rainha, agora não como uma rainha da terra, pudesse se transformar numa rainha dos céus. E eu, estudando essas histórias, vejo cenas que para mim são muito claras, quando aquela multidão de pessoas ia pedir a bênção para Chico Xavier, para beijar a mão, talvez muitos, como antes fizeram, a mão da rainha. E o Chico, num ato extraordinário de rainha do céu, fazia questão de retribuir beijando a mão daqueles que batiam na porta não mais da rainha, mas de uma mãe. E a maioria destas mãos que ele beijava eram mãos surradas pelo trabalho, pelo sofrimento. Mãos calejosas, mãos que sangravam, mãos que seguravam lenços para enxugar lágrimas porque viram ou acenaram para os seus filhos que foram para o além-túmulo, para os seus parentes. E aquela rainha volta para falar da esperança. E que valeu a pena ela ter ficado 45 anos solitária. Essa rainha, no meio de uma multidão, continuou caminhando sozinha, porque só ela conhecia esses dramas. E lidava com o passado de uma forma em que as lágrimas de arrependimento eram enxugadas pelas lágrimas da alegria do trabalho, da dedicação ao serviço com Jesus. Arnaldo Rocha me contou uma história belíssima, porque sabendo de tudo isso, lá na década de 50, foi lançado um filme nos cinemas brasileiros. Um filme que eu tive a oportunidade de assistir há pouco tempo. Um filme que recebeu o título de Loucuras de Amor. A história
do amor da rainha Joana e do príncipe Fernando. Arnaldo viu o anúncio, vou pregar uma surpresa para o Chico. Chico veio a Belo Horizonte, a convite de Arnaldo, Arnaldo disse, nós vamos ao cinema. Chico adorava o cinema. Qual filme, Naldinho? Surpresa. Só na porta do cinema que eu vou te falar. Aí o Chico, olha lá o que você vai me aprontar, porque já sentiu no ar que vinha alguma coisa de muito especial. Arnaldo me disse que quando entrou com o Chico no cinema aqui em Belo Horizonte, que ele viu o anúncio, ele apertou a mão do Arnaldo e disse, meu filho, será que eu vou dar conta? Entraram e começou a rodar a película. Arnaldo disse para mim, Carlos Alberto, Chico chorou da primeira à última cena. Ao sair do cinema ele me disse, Arnaldo, como Jesus é bondoso conosco. Como Jesus é misericordioso com as nossas ineficiências. Como Ele é amorável por nos conceder o trabalho. Porque só através do trabalho que o Espírito se engrandece e se liberta. Este é um pouco do mundo de Francisco Cândido Xavier, que nós agradecemos pela inspiração e pela presença, e pela autorização para a gente vir aqui e contar um pouco dessa história. Eu termino dizendo, ou perguntando, por que eu contei essa história? Porque cada um de nós estamos sendo convidados para recomeçar uma nova vida. Que Deus nos abençoe. Que Jesus esteja conosco, para que a gente possa estar cada vez mais com Ele, participando dessa grande família cristã. E desse grande momento de renovação social e espiritual que passa o planeta. Ave Cristo, eu saúdo os cristãos e a equipe da qual Chico Xavier faz parte e que vieram aqui brindar a cada um de nós com estas rosas amorosas que oferecem uma fragrância que nos sensibiliza. Uma fragrância chamada fraternidade. Nós agradecemos ao Carlos Alberto pelo riquíssimo e belíssimo